diretamente do coração de Deus para o nosso coração. E creio que aqui nessa noite não será diferente. Aleluia! Culto de Santa Ceia, culto abençoado por Deus. Amém? Levanta as mãos para o céu, família. Vamos fazer um minuto de oração. Sei que o pastor José Carlos já orou. Estivemos também ali em Cachoeira, onde foi um culto maravilhoso, culto de bênção. Saímos ali renovados pela presença do Espírito Santo. Foi muita bênção derramada naquele lugar ali ontem à noite. Eu saí dali com a minha vitória na mão. Amém? Quem foi ali ontem saiu com a sua bênção nas mãos. Amém? Levanta as suas mãos para o céu. Vamos louvar assim, ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida no dia especial, trocou meu coração pelo novo coração. Porque eu canto assim, vamos adorar, vamos adorar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, Deus, eu me coloco na tua presença, pedindo a ti, ó Deus, perdão dos meus pecados, meu Deus, por palavras, pensamentos e obra. Deus querido, Deus amado, eu peço que o Senhor nessa noite, meu Pai, Senhor, venha trabalhar em nosso meio de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma especial, ó Pai. Visita o coração da tua igreja, visita o coração do teu povo. Jesus, nos prepara para que possamos participar dessa Santa Ceia abençoada por ti, ó Pai. Senhor querido, Senhor amado, visita o nosso lar, visita a nossa casa, visita a nossa família, meu Pai. Senhor querido, visita o teu povo nesta noite. Abençoa o pastor José Carlos, toma teu servo na palma das tuas mãos, a tua esposa, o teu lar, a tua família. Jesus, continua utilizando o teu servo nas tuas mãos, continua pelejando, batalhando, guerreando pelo teu filho. Abençoa, Senhor, os obreiros da tua casa. Ah, Senhor, as irmãs, o conjunto das irmãs, os irmãos visitantes, os irmãos de outra denominação, ó Pai. Abençoa o nosso pastor Joel também, nosso irmão Sinelli. Ah, Senhor, vai tomando, Senhor, teus filhos nas tuas mãos, irmão Sinésio, o meu esposo, meu Pai, o pastor Antônio, meu Pai, vai visitando o coração das irmãs, nossa irmã Maíra, nossa irmã Silvana. Abençoa minha mãe, abençoa meu Pai, Senhor. Ah, meu Pai, vai visitando o teu povo. Orericata, lama churiana, lama nácia. Toca na tua igreja, toca no teu povo. Jesus, começa a renovar essa igreja, meu Pai. Começa a tocar no teu povo, que teu povo venha sentir a tua presença, que teu povo venha sentir a tua graça. Pai, confirma a bênção, a vitória em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, igreja. É assim, Macá, te agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir também uma palavra do irmão Ricardo. Glória a Deus. Depois o conjunto se prepara para cantar. E depois do conjunto nós vamos passar já para o presbítero, tá? Que vai, né? Ler a palavra de Deus nessa noite para o coração da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, só o povo de Deus também, papai. Vamos louvar a Deus aqui com o hino da harpa. 193. Louvado seja o nome do Senhor.
quem tem a harpa cristã. Louvar a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Glória a Deus. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são únicas, infalível para te valer. Por que te abate? Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de tudo teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, Em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Louvado seja Deus, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir um conjunto. Louvar a Deus nessa noite. Glória seja o nome de Jesus. Hoje é noite para nós estarmos alegres. Na verdade, vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Quem está preparado para participar do corpo e do sangue de Jesus? Amém? Vamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, né? Com o sangue e com a carne de Jesus. Amém? Glória seja o nome de Jesus. Deus é conosco para nos dar vitória. Amém? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. O conjunto da Arca da Aliança, salve a igreja com a paz do Senhor. Quando o povo de Deus se reúne, uma coisa certa vai acontecer. O Espírito de Deus se alegra e logo começa a derramar poder. Quem estava triste logo se alegra, esquece o motivo que ele fez chorar. A alegria enche toda a casa, chora e grita e não quer parar. É como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa e queimando o meu ser. É a glória daqui, é a glória de lá. É fogo santo que não pode se apagar. É como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa e me queimando o meu ser. É a glória daqui, é a glória de lá. É fogo santo que não pode se apagar. Os discípulos de Jesus Cristo estavam reunidos quando ele ordenou. Aguardava muito esperançoso a chegada do Salmo Consolador. De repente veio lá do céu o som do vento forte e a casa cheia. Começaram a falar em outra língua, foram cheios do Orgulho, aleluia. é como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa e me queimando o meu ser. É a glória daqui, é a glória de lá. É fogo santo que não pode se apagar. É como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa e me queimando o meu ser. É a glória daqui, é a glória de lá. É fogo santo que não pode se apagar. Essa tocha continua acesa, está passando agora de irmão para irmão. Oh, aleluia. Acesa lá no Pentecoste, que já percorreu por todas as nações. Se você está com ela agora, não deixa que a chama venha se apagar. Continua, meu irmão, correndo, segurando a tocha até Jesus voltar. É como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa e me queimando o meu ser. É a glória daqui, é a glória de lá. É fogo santo que não pode se apagar. É como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa e me queimando o meu ser. É a glória daqui, é a glória de lá. É fogo santo que não pode se apagar. É fogo santo que não pode se apagar. É fogo santo que não pode se apagar. O conjunto agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Todos de pé. Vamos fazer uma oração. Você vai receber o presbítero Antônio, vai pregar a palavra de Deus. Essa noite nós celebrar a Santa Ceia de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus.
Senhor meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, toma, Deus, o teu servo nas tuas mãos, meu Pai. Venha usar, meu Deus, na tua palavra. Venha usar, Jesus querido, nos dons maravilhosos, ó Pai, do teu Espírito Santo. Porque o Senhor, ó Pai, é um Deus de bênção, é um Deus de vitória. Venha trabalhar, venha falar conosco através, Senhor, da tua palavra nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, ela venha entrar no nosso coração, ela venha entrar, ó Pai, no nosso ser. Oh meu Deus, confirma a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de pé, em nome de Jesus, vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus, amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos alegre comigo, meus irmãos. Glória ao Pai. Outra igreja. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, operando Deus, alma de vitória, poder sentar instante, poder sentar instante. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, graças a Deus, também que nos dá a vitória, né? De estarmos mais uma vez aqui reunidos, como as irmãs estavam cantando, né, meus irmãos? Lembrando do episódio de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, que estamos mais uma vez também, meus queridos e amados irmãos, reunidos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Louva a Deus, né, meus irmãos, por essa oportunidade. A qual o nosso querido pastor Zé Carlos, né, que concede aqui, está me convidando para estar ajudando, auxiliando nessa parte, né, meus irmãos? Não menos importante, glórias a Deus, que nós estamos ceando, glórias a Deus, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Sempre eu falo no finalzinho do culto, hoje eu quero falar no começo, você que, no começo da minha fala, você que ainda não está ceando, você que ainda não está, né, aleluia, fazendo parte da comunhão, procure, né, em nome de Jesus, com zelo, né, aleluia, cumprir com esse compromisso, glórias a Deus, quer que seja aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor, você que frequenta talvez de outro ministério, mas está lá e não está em comunhão, procure, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia, com zelo, estar em comunhão, participar da ceia do Senhor, aleluia, porque isso, né, meus irmãos, é de extrema importância. Alguns, infelizmente, têm banalizado, né, louvado seja do Senhor, ou seja, né, não tem nada a ver, tanto faz como tanto fez, estar em comunhão ou não, é importante que eu creio em Jesus, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, não é assim, né? Sabemos pela palavra que não é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para nós cantarmos um corinho, glórias a Deus, e já estamos adiantando, né, meus irmãos, para a leitura da palavra. Tivemos aqui hoje pela tarde, ministrando a ceia, né, para os irmãos da congregação, né, da extinta congregação, né, de Marubaí, os irmãos que moram lá em Marubaí. Tivemos aqui à tarde, pela misericórdia do Senhor, por volta das 15 horas, né, nossa irmã Laene ajudou aqui, nos apoiou. Nós estivemos aqui, né, ministrando a ceia para os irmãos, e estivemos aqui nos alegrando, né, na presença do Senhor, pela, né, meus irmãos, misericórdia de Deus, né, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, aleluia, manifestou-se já neste lugar, nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez, né, meus irmãos, estamos aqui para, né, colaborarmos, né, meus irmãos, para cooperarmos com o pastor José Carlos, glória a Jesus, e junto com vocês, glórias a Deus, estava ceando para a glória de Deus, nosso Pai. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. A palavra nos fala, meus irmãos, aleluia, Jesus dizendo, né, eu amo os que me amam, glórias a Deus. Portanto, isso aí, e Jesus, aleluia, ele um dia ele vai requerer, né, glórias a Deus, possamos, né, aleluia, atentar para esta palavra. Louvo comigo um corinho, como falei, a gente não pode estar estender muito ao horário, glórias a Deus. Quero louvar os irmãos com um corinho, glórias a Deus, de pé, na presença do Senhor. Já daqui a pouquinho estaremos orando para a leitura da palavra de nessa noite. Louvo comigo, vem aí. Mesa preparada
cabeça ungida, case transbordando, isto é que é vida, mesa preparada, cabeça ungida, case transbordando, isto é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus, isto é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus, isto é que é vida. Jesus foi ao céu, preparar lugar para o seu povo. Jesus foi ao céu, preparar lugar para o seu povo. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva. Oh, glória! Jesus Cristo salva, cura e batiza. Isso é que é vida. Louco com fé. Isso é que é vida. Sentindo a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Maravilha. Oh, glória a Deus. Isso é que é vida. Vida com Jesus. Isso é que é vida. Mesa preparada, mesa preparada. Eis que uma mesa, aleluia, está posta diante de cada um de nós. Alabasta, declama, alabaia. isso é que é vida, Isso é que é vida, vida com Jesus. Oh, glória, mesa de bênção, mesa de vitória, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz, isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida. carregando a cruz, Dai glória a Deus, igreja de Jesus, aleluia. Que maravilha, meu irmão, que maravilha, que louvado, né? Louvado seja, né? O nome do Senhor, graças a Deus, né, meus irmãos? Podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, né? Aleluia. Neste lugar, o Espírito Santo do Senhor já fala, né, meus irmãos? Desde, aleluia, dos primeiros corinhos, né? Dos primeiros louvores que os irmãos, as irmãs estavam entoando aqui, glórias a Deus, aleluia. E permanece o Espírito Santo de Deus atuando, aleluia, neste lugar. Que maravilha. Glórias a Deus. Sinal que a igreja se encontra em oração, né, meus irmãos? Se encontra em espírito. A palavra nos fala, Evangelho segundo João, capítulo 4, Deus é espírito. Aleluia. Que nós, né, nos aproximamos dele, né, meus irmãos? Aleluia. Com essa intenção, né, meus irmãos? Entendendo que o Senhor Deus é espírito. Importa que nós o busquemos, né, meus irmãos? Em espírito e em verdade. Eu quero pedir perdão aos irmãos, né, alguns que talvez semana passada vieram no propósito de estar ceando, né, no último domingo, terceiro domingo, né, deste mês, glórias a Deus, de junho, e eu não pude estar com os irmãos, até porque, né, meus irmãos, devido à rotina, né, de trabalho lá do servidor doutor, né, meus irmãos, e passou, né, meus irmãos, a perceber no primeiro domingo, que foi dia 1º, né? Dia 1º, e hoje é o 4º já, e eu estava trabalhando, né, meus irmãos, voltando do domingo, voltando do trabalho no domingo, e eu pedi ao pastor que pudesse, né, meus irmãos, agendar para hoje, porque eu não conseguia, né, meus irmãos, e eu mesmo achava que seria semana passada o segundo ainda, né, que era, inclusive, a data que nós ministrávamos a ceia ali em Japuíba pela manhã, devido à questão da nova rotina, né? Da nova rotina lá do trabalho, eu não estou podendo estar dando esse auxílio ali em Japuíba, porque a ceia ali em Japuíba é pela manhã, 9 horas da manhã. E 9 horas da manhã ainda estou
Ainda nem cheguei, né, meus irmãos? Ainda nem cheguei em Niterói, né? Ainda estou viajando para cá. Então, o pastor, né, meus irmãos, pediu auxílio de um outro presbítero e a ceia, né, meus irmãos, está sendo ministrada ali, já fui eu por outro presbítero. E Deus, né, meus irmãos, também tem abençoado para a glória do seu santo nome. Glória a Jesus. Eu peço perdão aos irmãos, né, que contavam com a ceia semana passada e eu não pude estar vindo, o pastor agendou para hoje. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero convidar todos vocês, como eu falei, agora para nós fazermos uma oração. Pequena oração, glórias a Deus, para juntos já lermos a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Oração, leitura da palavra do Senhor, uma breve reflexão da palavra de Deus e a ministração da Santa Ceia do Senhor Jesus. Disse Jesus: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Vamos orar, breve oração, glória a Jesus, e já lemos a palavra do Senhor. Aleluia, maravilhoso Deus, eterno Pai, é glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus e Pai de poder e graça, Deus de maravilha, Senhor da glória. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, a qual o Senhor mesmo, Senhor, pela sua infinita misericórdia, Senhor, que concede, e não somente a mim, Senhor, mas todos os teus servos e tuas servas que já estão aqui presentes, Senhor. Meu Deus, abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, por motivo, ó Deus querido, muitas vezes de trabalho, Senhor, ó Deus querido, por motivo de força maior, Senhor, tenha misericórdia, ó Deus, tenha compaixão e piedade, Senhor. Continue com a tua igreja, Senhor, abençoa o teu servo, nosso pastor José Carlos, os seus auxiliares, cooperadores que aqui, Pai querido, trabalham nesta obra, nosso segundo dirigente, abençoa todos que aqui se encontram nessa noite, Senhor. Abençoa o conjunto das senhoras, abençoa, Deus querido, todos os varões, abençoa nossos queridos irmãos visitantes, ó Deus querido, de uma forma gloriosa. Vai de encontro a cada lar aqui representado, Senhor. Vai de encontro a minha esposa, Sirlene, Senhor, a tua filha, Senhor, abençoando-a, ó Deus querido, Senhor, por necessidade, toda a filhinha Raquel na palma das tuas mãos santas, abençoai-as, ó Deus, para honra e glória do teu santo nome. Os filhos, as filhas do teu céu aqui presente, os netos, familiares em geral, Deus, providência, Senhor, meu Deus querido, vai de encontro, Senhor, meu Deus, aleluia, vida, Senhor, aleluia, da minha sobrinha Rosa, Senhor, vai de encontro, ó Deus querido, aquela alma, Senhor, ó Deus, é Deus de milagres, é Deus de poder, é Deus de graça, de unção, para curar, para libertar, para transformar, Senhor, e que ela venha glorificar, Pai querido, nessa dificuldade, o teu santo nome, ó Deus de milagre, Deus de maravilha, visita aquela vida neste momento, Senhor, e opera um grande milagre, eu te peço, Senhor, através dessa humilde oração, para a glória do teu santo nome. Não a conheço, Senhor, meu Deus, eu certo a causa e necessidade dela, Pai querido, o porquê de tudo aquilo acontece, Pai querido, tu conhece, Pai querido, aleluia, pode visitá-la neste momento, Senhor, a larga distância, Senhor, opera a maravilha, para a glória do teu santo nome. Visita esse irmão enfermo, Senhor, meu Deus, esse irmão e essa irmã, ora por ele, ora por ela, Senhor. Visita esse gente querido que se encontra, ó Deus querido, acamado neste momento, Senhor, visita e opera a maravilha, Jesus. Ó Jesus querido, Jesus amado, tu és o, aleluia, um milagre, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de poder e graça, tu és aquele que tornou sobre si as nossas enfermidades, Senhor. Eu te peço neste momento, opera a maravilha, Senhor, opera a maravilha, meu Pai, abençoe também, Pai querido, o milagre do renovo espiritual, Senhor, sim, a tua igreja, Pai querido, neste milagre aqui no renovo, aqui na restauração, creio, Deus querido, Deus, no avivamento, Senhor, da fé, da pessoa bendita do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, eu te peço, confirma de ti a bênção e vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, confirma de ti a bênção e vitória para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Quebrou com o pé, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Que Deus está respondendo, né, meus irmãos, nas nossas humildes orações. Em nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Minha sogra, né? Minha sogra está aqui, né? Jesus visitou, né? Jesus está visitando a sua neta lá agora, né? Que pensa, né? Aleluia, através da nossa oração aqui, né? Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Sobrinha da minha esposa, neta da minha sogra, Jesus está visitando ela através das nossas orações agora. Que maravilha, né? Deus é poderoso. Glórias a Deus, aleluia. Deus é misericórdia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Quem quer na sua vitória, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Vamos ler, meus irmãos, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24.
Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 24 da Evangelho segundo Mateus, um texto bastante conhecido, meus irmãos. Eu quero estar lendo, desejo de estar lendo junto com os irmãos. Glórias a Deus, para nós, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Falarmos, meus irmãos, acerca, glórias a Deus, do que o Senhor tem colocado aí, meus irmãos, no coração. Aleluia. Despertamento da tua palavra, Glórias a Deus. Vivemos, meus irmãos, aleluia, dias trabalhosos. Mateus 24, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sermão profético. O princípio das dores. Glória a Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e tirar-se-ão, ou seja, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga aí comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Continue falando, meu Deus, ao meu coração, através da sua palavra. Palma de vitória bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos queridos, irmãs amadas, nós estamos, meus queridos e amados irmãos, e mais uma oportunidade, glória a Deus, e alguns, conforme a nossa irmã Cátia comentou mais cedo, tiveram um culto ontem, tiveram um culto hoje à tarde, estão aqui hoje, glória a Deus. E o Senhor, nessas oportunidades, tem aí, aleluia, trazido, meus queridos e amados irmãos, aleluia, a sua divina revelação, aleluia, que é a tua palavra, que é a sua palavra para despertamento nosso, meus irmãos, para consolo e até mesmo despertamento nosso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E vemos, queridos e amados irmãos, aleluia, que essa palavra, essa mensagem, apesar de ser, glória a Deus, extremamente conhecida por até mesmo ter sido, aleluia, lida por praticamente todos nós que estamos aqui, e por ter sido, aleluia, pregada a nós em algumas outras oportunidades para trás, glórias a Deus. Sim, é um texto conhecido, mas, meus queridos e amados irmãos, aleluia, é a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que deixou aqui, glórias a Deus, escrito, meus irmãos, escritor Mateus, segundo o Evangelho, meus irmãos, no seu Evangelho, capítulo 24, onde nós lemos acerca, meus queridos amados irmãos, aleluia, de sinais, acerca de acontecimentos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que, aleluia, antecederão o fim de todas as coisas. Vemos o Senhor Jesus Cristo respondendo a pergunta, a indagação dos seus discípulos acerca dos dias finais.
né, acerca dos acontecimentos finais, acerca de que ocorreria sobre a face da terra para que viesse servir de alerta, para que eles não viessem ser pegos desapercebidos ou, né, despreparados, ou até mesmo de surpresa, né? Essa seria a palavra mais, né, clara, mais certa a falar. Glórias a Deus. Porém, nós vemos, meus queridos amados irmãos, o escritor Paulo falando, né, meus irmãos, lá nas uma suas epístolas aos Tessalonicenses, glórias a Deus, acerca da igreja, acerca do povo de Deus, acerca da congregação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ela não será, aleluia, pega de surpresa, haja vista, aleluia, que o Senhor Jesus já tem despertado, aleluia, desde o princípio dessa jornada da igreja aqui na terra. A igreja de Cristo, aleluia, ela tem sido despertada, ela já tem sido, glórias a Deus, comportada e fortalecida pela revelação, aleluia, verdadeira, que é a palavra de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque Paulo fala, glórias a Deus, aleluia, que a igreja não é, aleluia, como os demais que não têm esperança. A igreja, aleluia, ela não pode se entristecer com os acontecimentos, com os sinais, né, com os princípios, né, ou os sinais que marcam o princípio das dores, mas a igreja ela deve estar, aleluia, alegre, firmada na pessoa bendita de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e está aguardando. Quero, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala, que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E sabemos que essa esperança é a salvação da pessoa bendita de Jesus, a qual tem sido anunciada, como eu falei, há 5 anos atrás, todos os dias. O Senhor falou aqui de 3 cursos que ela participou, com esses 3, né? Ontem foi anunciado, hoje à tarde foi anunciado, está sendo anunciado aqui. Essa esperança tem sido anunciada, glórias a Deus. Muito embora tendo sido, estando, né, sendo anunciada essa mensagem de esperança, louvado seja, muitos a têm rejeitado. Aí está o problema, aí está a questão. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm rejeitado essa mensagem de esperança, muitos têm rejeitado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, essa mensagem a qual o Espírito Santo de Deus tem trazido à sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para que, aleluia, almas venham se render, para que vidas venham abandonar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, as práticas que desagradam ao Senhor, glórias a Deus, e venha, aleluia, estar diante dele. Mas muitos, infelizmente, queridos e amados irmãos, aleluia, serão pegos de surpresa por terem rejeitado a mensagem da cruz, por estarem até hoje rejeitando a mensagem de salvação. Louvado e agradecido seja Deus, a qual tem sido anunciada, a qual tem sido falada. Glórias a Deus. Então, vamos comentar rapidamente com meus irmãos aqui à tarde. Glórias a Deus. Aleluia. Não é de hoje que se relata acerca, ou que ocorrem guerras sobre a face da terra. Glórias a Deus. O Senhor falar, presbítero Antônio, acerca de guerra como um sinal da vida de Jesus, a guerra sempre teve. É fácil aí, é verdade. Mas as guerras, as quais, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia relata, né, que marcará até mesmo o final desse mundo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, é algo muito mais sério, algo muito mais, meus irmãos, aleluia, terrível, que nós possamos pensar. Eu lembrei do versículo, no capítulo 1 de Abacuque. Profeta Abacuque, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, verso 8. Olha só. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Leopardos, né? Para quem não sabe, é praticamente um felino mais ágil, né? Mais ágil. Não é o mais ágil mesmo, né? Mais ágil. Imagina um felino correr a mais de praticamente 100 km por hora. É absurdo isso, né?
mais de 100 km por hora. E aqui diz, os seus cavaleiros são mais ligeiros que os leopardos. Você vê lá na internet, lá um leopardo caçando, né? Quase nada escapa da velocidade daquele felino. Quase nada escapa. Né? Então ele vai atrás de presas menores, né? E às vezes acaba algumas correm tanto quanto ele. Mas as presas maiores, né? Ele pega. E os versos 1:8 de Abacuque. Os seus cavaleiros são mais ligeiros que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos atrás. Tem a ver isso aí com guerra, tem a ver isso com o final dos tempos. Não somente os apóstolos, não somente João, meus queridos e amados irmãos, no Apocalipse, fala acerca dos acontecimentos dos dias finais. Não somente os apóstolos trazem, né, meus irmãos, através do Espírito Santo de Deus, um alerta para que a humanidade desperte acerca dos dias finais. O próprio livro de Ezequiel, né, diz, fala acerca do fim. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero falar acerca desse verso 8 aqui, louvado seja o nome do Senhor, acerca do assustador poder da guerra nos dias finais. Certo? Falando aqui das armas, falando aqui, por exemplo, quando fala aqui mais perspicaz que os lobos à tarde, o lobo, detalhe sobre o lobo, né? Ele ataca a presa, devora a sua carne, à tarde ele volta, segundo pesquisa, ele devora até os ossos. E aqui está falando, meus irmãos, a palavra revelando o poderio da guerra. Poderio da guerra. Né? E nós vemos, né, que a história praticamente do século XIX foi marcada por guerras terríveis. Guerras terríveis. E alguns achavam, né, naquela época, meados do século XX, 1920, 1940, 1945, as duas primeiras guerras, né? Grandes guerras, chamadas guerras mundiais, a última de 1945, findando em 1945, com bombas explodindo, Estados Unidos explodindo 2 bombas para as bandas do Japão. Eu comentava hoje aqui, Malaine, à tarde, sobre isso, né? 2 bombas, uma bomba destruiu uma cidade, uma bomba foi capaz de matar quase 100 mil pessoas de uma vez só. Mais perspicaz do que o lobo à tarde. O lobo come a carne, à tarde ele destrói o osso. E as bombas, meus irmãos, a destruição da guerra, a destruição dos dias finais, a qual o Senhor alerta, desperta para que nós venhamos nos apegar a Jesus. Venhamos olhar para a sua palavra e se voltar para Ele, para que sejamos salvos, para que sejamos guardados dos dias terríveis que estão por vir. Louvado seja o Senhor, a palavra nos alertando, né? Porque nós estivemos debaixo da potente asas do Altíssimo, debaixo das mãos do Senhor, na presença de Jesus, seremos guardados, através do arrebatamento, né? Através da salvação gloriosa em Cristo Jesus, conquistada pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. E nós vemos aqui, meus queridos amados irmãos, a palavra ela revela, ela mostra, né, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele desperta a cada um de nós, para nós estarmos em Jesus, para o homem, para que o ser humano, para que a alma se volte a Cristo Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque, como eu falei, guerras sempre tiveram, mas guerras, meus irmãos, que a Bíblia revela acerca dos dias finais, que aqui nós lemos Mateus capítulo 24, verso 4 a seguir, verso 6, falando das guerras, fala de guerras terríveis, irmãos, que são capazes de destruir, meus irmãos, o planeta inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você, né, ouve aí os grandes magnatas, aí os grandes bilionários do mundo construindo bunkers. Quem sabe o que é bunker? Quem ouviu falar o que é bunker? Interessante, é bunker. Ricardo levantou a mão ali, né? Bunker. Varão lá, bunker. São construções poderosamente, né, poderosíssimas para proteger alguma coisa ou alguém. No caso ali, eles constroem, né, na verdade, fortalezas no subsolo, preocupando-se com alguma destruição.
com algum acontecimento que eles dizem não crer na Bíblia, não crer na palavra do Senhor, por, né, acharem que Mamon, o Deus desse mundo, que é o dinheiro, que é a riqueza, ser, né, o Deus dele. Mas se eles estão fazendo isso, construindo, né, essas fortalezas, é porque, meus irmãos, eles realmente eles sabem, eles entendem, né, que eles pensam assim. Quem sabe os crentes não estão falando a verdade. Então, esses homens construindo essas fortalezas, né, esses homens construindo, né, meus irmãos, esses esconderijos, são sinais, né, meus irmãos, também. Mas a palavra do Senhor fala assim, ainda que o homem tenta se esconder no fundo do mar, ali o Senhor fala assim, ali darei ordem à serpente, ali ela o ferirá. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu estou falando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso aí, meus irmãos, é sinal da vinda de Jesus. A Bíblia fala que esse mundo, meus irmãos, como segundo Pedro escreve na sua carta, esse mundo, meus irmãos, ele está guardado para o juízo. Louvado e agradecido seja o nome dos ímpios, daqueles que não obedeceram a palavra do Senhor. Mas a palavra hoje está sendo pregada, anunciada, para que aqueles que ainda não se renderam a Jesus venham se render a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que naquele dia não haverá bunkers. Alguns já ouviram falar, querem construir naves para sair do planeta e ir para outro planeta. Ainda que, né, colocado seu ninho, está escrito lá nas estrelas, dali te farei descer, diz o Senhor. Está escrito. O que significa isso? Esses homens milionários, arquimilionários, né, que são os homens da gente do planeta, questão de dinheiro, estão fazendo naves, né? Naves com a ideia, com a hipótese de fugir do planeta numa situação calamitosa como essa aí, que vai ocorrer. Volto a repetir, 3:10 de Apocalipse. Se guardares a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, da hora da tribulação, da hora de todo sufoco terrível que virá sobre essa terra. Basta guardar a palavra da paciência, basta guardar a palavra do Senhor. Simplesmente não adianta construir nada disso aí, naves, nada disso aí, não vai ter como escapar, meus irmãos, do dia do juízo do Senhor. Não haverá como escapar, mas a não ser dessa forma, em Cristo Jesus, servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. Mas, né, meus irmãos, muitos não querem atentar para essa palavra e querem, né, meus irmãos, fazerem, né, essas coisas que eu comentei, algumas coisas que eu comentei, e tem muita coisa para se falar, né, a gente não tem tempo para falar, mas esses acontecimentos, né, esses projetos que estão aí, claro, aí, não precisa nem pesquisar, você ouve falar, reportagem, tem livros, revistas sobre isso aí, e é fato, né, meus irmãos? O segundo escreveu, né, meus queridos amados irmãos, o profeta Daniel, a ciência se multiplicaria nos últimos dias. Nós vemos a ciência hoje, né, meus irmãos, está, né, meus irmãos, tremendamente avançada, coisas absurdas estão aí surgindo, né, meus irmãos? E tudo isso aí, né, meus irmãos, essas coisas que eu comentei aqui, tudo isso aí já está, né, meus irmãos, já são fato, louvado seja o nome do Senhor. Mas não adianta, meus irmãos, somente servindo a Jesus para escaparmos, somente estando em Jesus para escaparmos de tudo que irá acontecer. Louvado seja o Senhor. E esses sinais, esses acontecimentos, né, meus irmãos, o princípio das dores que estão aí, ocorrendo sobre a face da terra, e aqui a palavra do Senhor nos revela, louvado seja o nome do Senhor, são para que nós, como igreja, aleluia, fiquemos, né, meus irmãos, alegres, contentes, está voltando o Senhor. Está chegando a hora da sua igreja ser arrebatada. Louvado e agradecido seja Deus. E como disse, lá no finalzinho de Apocalipse, o escritor, né, João, hora vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Né, essa deve ser a fala da igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, esse mundo, meus irmãos, aleluia, está por um fio. Louvado seja Deus. Para que possamos ficar firmes com o Senhor. Ficar firme com o Senhor, guardar a palavra da minha perseverança, também te guardarei. Glórias ao Senhor, glórias a Jesus. É necessário guardar a palavra do Senhor, é necessário guardar, aleluia, se esforçar, meus queridos amados irmãos, aleluia, para fazer a vontade do Senhor. Glória a Jesus. Mas, aleluia, se levantarão nação contra nação e reino contra reino, né? Realmente dá para estourar uma terrível guerra aí, né, meus irmãos? Hoje, né? Os ares lá, pelaquela região do Oriente, né? Não está fácil, né, meus irmãos?
crise, não é uma crise, talvez para estourar, de uma hora para outra. Se for já a hora de Deus, vai ocorrer, vai acontecer. Glórias a Deus. Mas vamos guardar a palavra do Senhor. Vamos voltar-se para Jesus. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus, para não sermos pegos. Glória a Deus, aleluia. Despreparados. Glória a Jesus. Aleluia. Tremendo, meus irmãos. E muitos são os textos, glória a Deus, que vai nos alertando, vai nos despertando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para não sermos, né, meus irmãos, pegos de surpresa. O mundo, esses que muitas vezes, né, estão colocando, né, no seu coração ou a sua esperança nessas situações que acabei de falar, nessas construções, nessas portas de escapes, vão ser pegos de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Finalzinho do verso 8 do capítulo 1 de livro de Abacuque, eu li só metade. E os seus cavaleiros se espalharão por toda parte, e os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águias. E cavaleiro que voa sobre uma águia, irmão. O profeta entendia que seria um avião naquela época? Não, né? Interessante, né, meus irmãos? Tinha como? Há milhares, há mais de 2.000, no caso 3.000 anos atrás, né? Não tinha nem que seria, mas viam cavaleiros vindo de longe, vindo de toda parte e voando como a águia, né? Os aviões de guerra. Entendeu, meus irmãos? E a palavra do Senhor lá nos revela tudo isso aí. Como eu falei, milhares de anos atrás, o Senhor já falando para que o seu povo, o povo de Deus, fique em Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, que nós possamos estar debaixo, meus irmãos, da proteção, confiando no Senhor, guardando a sua palavra. Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque, meus queridos amados irmãos, aleluia, não há nada mais para fazer. Procurar, lutar, perseverar, em nome de Jesus, lutar pela nossa própria alma, escapar das nossas próprias almas, fazendo a vontade do Senhor. Como ordenou hoje o Senhor lá a Ló, né? E as suas filhas, as suas esposas também, que acabou olhando para trás. Cada um escapa pela sua própria alma. Louvado seja o do Senhor. Infelizmente, costumo dizer, falar que infelizmente, o filho não pode salvar o pai não pode salvar o filho. Apesar de amar tanto, não consegue salvar o filho, segurando na mão do filho, levar para a salvação. Apenas falar, testemunhar. A esposa não consegue salvar o esposo e vice-versa. O esposo não consegue salvar a esposa. Ela não vai escapar para a sua própria alma, obedecendo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a igreja de Papucaia, a cada membro que aqui está, aqueles que não puderam vir também. Você que é visitante, atenta para a palavra do Senhor. Você que ainda não serve a Jesus, você que ainda não está com a vida no prumo com Deus, como diz, né, nossa querida irmã Jovelina, não está no prumo com Deus da vida, né? Procure se aprumar e vamos cada vez mais, né, nos apegar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor só se cumpre, momento após momento, dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chega dizendo a sua palavra. A palavra do Senhor não torna para ele vazia, não. O que falou vai se cumprindo dia após dia. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, aleluia, que crê, que tem confiado, tem lutado, tem se esforçado com graça e virtude para que você continue perseverando, confiando e ficando firme cada vez mais com Jesus. Possamos ficar firme cada vez mais em nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Igreja do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando. E que nós vemos, né, meus irmãos, do mais, né, hoje em uma ceia, meus irmãos, que estaremos celebrando, louvado seja o nome do Senhor, a comunhão, glória a Jesus, saímos daqui renovados, saímos daqui fortalecidos, saímos daqui, né, meus irmãos, aleluia, com nossa fé, aleluia, 1000% em Deus, não 100, né? 1000% em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os dias são maus, né? E coisas que a gente fala hoje, glórias a Deus, pode se cumprir já amanhã. Não por nossa fala, por nosso querer, mas pela vontade do Senhor. Então, possamos estar firmes com o Senhor Jesus. Eu quero citar um versículo da palavra do Senhor, que está no Evangelho, na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Meus queridos amados irmãos, verso 23, versículos, né, que nós podemos citar, acerca da ceia do Senhor, acerca da mesa da qual nós estamos, diante da qual nós estamos. Paulo ele escreveu: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, eu partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Semelhantemente, após cear, após partilhar do pão, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Possamos, meus queridos amados irmãos, nessa noite, já que estamos aqui, né, reunidos, estamos fazendo essa memória, lembrando do sacrifício na cruz do Calvário, que nos proporcionou esperança, que eu falei agora há pouco, de salvação. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fique de pé, igreja amada do Senhor. Aleluia. Estarei rapidinho, né? Somos poucos nessa noite. Estarei rapidinho, né? Celebrando, orando com vocês. Estaremos orando com o nosso pastor, louvando com as irmãs do conjunto. Louvado seja o nome do Senhor. E a graça de Deus, aleluia, ceando mais uma vez com Cristo nessa noite. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Deus dando glória, glória, glória a Deus. Glória, glória. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo de poder e misericórdia. Toma na tua mão santa e poderosa, meu Deus querido, aleluia, tua igreja, teus servos, tuas servas, Senhor. Venha nos despertar, meu Deus, através da tua palavra, Senhor, para fazermos a tua vontade, Senhor. Não a nossa, Senhor, pois sabemos que somos falhos, ó Pai querido, aleluia, Senhor. E até mesmo, Pai querido, aleluia, necessitamos, aleluia, Senhor, meu Deus, de ser cada dia mais despertados pelo Senhor. Para a glória do teu santo nome, toma o nosso pastor, é que está presente, toma esse conjunto, estará louvando. Ó Deus querido, confirma da paz do Senhor a bênção e a vitória. Em nome de Jesus Cristo, para a glória e a honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Vamos receber nosso pastor. Eu estarei já voltando, né, com a fala para estarmos orando aqui junto com vocês. Glórias a Deus, um palmo de vitória bem alegre. Amém? Glória a Deus. Hoje é noite de bênção, noite de maravilha. Glória a Deus. As irmãs, né? Pode louvar a Deus em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nos preparou uma chave, nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestiais maná que de graça Deus te dá, vem faminto a Jesus, vem cear. Pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor. Glória a Jesus. Como nós falamos, né, nós estamos diante da mesa do Senhor, né? Literalmente falando, né? E como falava cedo, né? Um pouco mais cedo, está diante de nós uma mesa de bênção. Isso nos fala, meus irmãos, que Deus, Ele é um Deus que abençoa o seu povo. Glória a Jesus. Muitas vezes a gente ouve um pregador, um profeta de Deus falando: o anjo do Senhor veio aqui, o anjo do Senhor manifestou-se aqui no nosso meio, trouxe uma bênção, e às vezes por revelação a pessoa entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o anjo do Senhor, eles são espíritos ministradores que vêm e agem em prol aqueles que vão herdar a salvação. Quem crê assim, diga amém. Amém. O Senhor envia seus anjos, né, para curar, visitar, para ministrar sobre nossas vidas também. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui diante, né, do Senhor Jesus orar, meus irmãos, conforme o Senhor nos ensinou. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e após ter dado graça, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Quero orar junto com vocês, para nós estarmos ceando em nome de Jesus. Tendo essa mão para o céu, oremos sobre glória, glória, glória. Soberano Deus e Pai, Pai de misericórdia, consagra assim, Pai, no teu corpo, alimento vivo, santo, glória.
alimentando a nossa alma nessa noite. Senhor, usa a tua palavra, sobre a tua carne. Aleluia, glórias a Deus, quero o teu sangue, tem a vida eterna. E o Senhor ressuscitará no último dia. Senhor, consagra a glória do teu nome santo, do teu corpo, e alimenta nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Consagra a tua forma. Graças a Deus. Amém. Descemos a plantar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a então, vem do fogo peixe pão, e Jesus e nos convida a ceia. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Depois de tudo pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Livramento a Jesus, vencerá. Achar, ganha Cristo sem tratar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Depois de tudo pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem Flamengo a Jesus, vencerá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja amada, está em nossas mãos uma partícula do corpo. Glória. Digo amém. Querida igreja do Senhor, todos juntos na sua fé, podeis participar do corpo do Senhor. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Podeis todos juntos, igreja, participar do corpo do Senhor. Aleluia. Glória. Oh, maravilha. Graças a Deus. Oh, maravilha. Obrigado, Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Te canta lá, Após cear, o Senhor Jesus tomou o cálice. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, mais uma vez, meus irmãos, aleluia, em memória, lembrando, meus irmãos, o sacrifício da cruz do Calvário, aleluia.
já estaremos participando, aleluia, do sangue da nova aliança. Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor, maravilhoso Jesus e Pai. Consagramos ao Pai neste momento de oração. Peço a Ti neste momento, Senhor, consagra no sangue da nova aliança. O sangue do novo testamento, aleluia, Senhor, foi derramado na cruz do Calvário, a vontade eterna. Senhor, meu Deus, consagra, transforma, alimenta a nossa alma. Aleluia, Senhor. Neste momento, Pai, o Filho, glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que na cruz por nós padeceu, bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavado, Isto é o meu sangue é derramado por nós. Em nossas mãos, queridos irmãos, aleluia. O cálice contendo, aleluia, o sangue da nova aliança. Glória a Jesus, glória a Deus. Que maravilha, dá glória a Deus, aleluia. Podeis todos, com a sua fé, queridos irmãos, beber dele todos, aleluia. Podeis participar do cálice do Senhor, podeis participar em nome de Jesus. Minha carne, aleluia, verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Podeis participar disso, Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Aleluia, faça a tua obra neste lugar, Senhor. Na vida, no coração do teu filho, da tua filha, Senhor. Espírito Santo, enche, Senhor, aleluia. Enche, Senhor, do teu vaso, aleluia, do azeite santo, aleluia, da virtude do céu, oriclama, alabaia, Senhor, alimenta nossa alma. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Jesus, aleluia. Dá glória a Deus, dá glória a Jesus. Que maravilha. Que maravilha, meus irmãos, a presença do Espírito Santo. Que maravilha, meus queridos e amados irmãos, a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Meus queridos irmãos amados, vamos agradecer ao Senhor em uma oração. Aleluia, como eu falei, né? Aleluia, a gente não tem muito tempo, aleluia, glórias a Deus, devido ao horário, né? Perto do culto. Glórias a Deus, eu quero orar com os irmãos para agradecer ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Você que, aleluia, nessa oração, aleluia, você quer agradecer ao Senhor também, já com a sua oferta, né, com o seu voto, aleluia, apresenta, aleluia, nessa oração. Glórias a Deus, eu quero orar com os irmãos para agradecermos ao Senhor. Aleluia, glória seja dada em nome de Jesus. Aleluia, Espírito de Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Todos de pé, por gentileza, quem puder, né? Glórias a Deus, de pé, levanta sua mão para o céu para agradecermos ao Senhor. Em nome de Jesus, já vamos encerrar, já, após essa oração, em nome do Senhor Jesus, lembrando, meus irmãos, que a igreja segue a oração, aleluia. Toda segunda-feira, aleluia, a igreja tem oração, mas quarta-feira, oração e palavra de Deus, aleluia. Sexta-feira, domingo, meus queridos amados irmãos, a igreja se encontra em oração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oremos dando glória, 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 glória a Jesus, aleluia. Não deixe apagar, aleluia, o pavio que comega, glória a Deus, aleluia. Não deixe, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia. Quer falar, né, aleluia, quer manifestar-se, aleluia, mais e mais, mas basta a nossa posição, queremos dar lugar, amém, aleluia, glória, dá uma basta, Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, aleluia, renova a tua igreja, renova o Espírito, tuas filhas, Senhor. Eu quero nessa hora te agradecer, meu Deus querido, Deus amado, por essa oportunidade, Senhor. Agora tu nos concede, Pai querido, agora tu concede também a mim, Senhor. Vai estar aqui junto com teus filhos nessa noite. Recebe as ofertas, os votos, guia-te com teus filhos essa noite na tua presença. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade rica e santa. Nós só concede a cada um de nós, Deus, que graça nesta hora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Quem, aleluia, orou com fé, diga amém, Jesus. Quem crê que já tomou posse de uma vitória na presença do Senhor nessa noite? Quem crê do lado das irmãs, quem crê do lado dos irmãos, do lado das irmãs, aleluia. Palavra de Deus, palavra dos irmãos, aleluia. O amém é extremamente necessário. Né? Assim seja, pessoal. Aleluia, assim seja diante do pastor, que aqui está, que é o anjo da igreja, glórias a Deus, aleluia, mas pela presença do Espírito Santo de Deus. Né? Não é o pastor que vai nos abençoar, muito menos o presbítero Antônio, e nenhum dos obreiros, mas a presença gloriosa de Deus neste lugar. Glória a Jesus. Né? O amém é diante do Senhor. Glórias a Deus. E a confirmação é certa, porque Deus é fiel, cumpridor da sua palavra. Amém? Receba a sua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Quem ainda não aceitou Jesus, não recebeu Cristo Jesus como teu Salvador? Tem alguém que você ouviu a palavra do Senhor, e a palavra tem sido, não somente hoje. Glórias a Deus. Eu falei, a gente não pode falar muito tempo, hein? Falou de 15 minutos de palavra, glórias a Deus, mas a palavra tem sido pregada aqui em outras congregações também, a respeito da vida de Jesus, a respeito desse despertamento. Né? E você nessa noite despertou por essa palavra e quer nessa noite tomar uma decisão, vir para Jesus, ou também, né, voltar, você que afastou-se,
Tem alguém do lado dos irmãos, do lado das irmãs? Louvado seja Deus, a maioria, graças a Deus, é evangélico, servo de Deus, né? Mas tem alguns que não estão, né, ainda em comunhão. Tem alguém que você quer voltar para Jesus nessa noite? Glórias a Deus, a oportunidade está aberta. Glórias a Deus, até o término, né, meus irmãos? Até que saímos por essas portas, o pastor está aqui, estaremos aqui à disposição para orar pela sua vida. E logo no Senhor Jesus. Não tem? Que Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão aqui nessa noite em nome de Jesus. Diga aí comigo então. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, nós temos sabido amanhã a oração. Quarta-feira.